Boa tarde a todos. Nós vamos dar início agora à sessão que é a nossa documentação, obrigações acessórias do Brasil. Sou a Isabela Batista, subdiretora da área de defesa do WC. Tenho cabelo castanho, cacheado, olhos castanhos, uso óculos. E hoje estou com um vestido roxo. Sou diretora aqui na FWC, um homem branco, um vestido aí de paletó e calça pretas, e cabelo preto também, ainda preto e um pouco grisalho. Buenas tardes, mi nombre es Matías Pedrita, soy socio del área de precios de referencia de Miami, en Estados Unidos. Soy una persona de 1,80 m, color castaño el pelo, ojos castaños, y vestido con un traje sin corbata y camisa blanca. Primero, antes que nada, quiero agradecer la invitación a estar aquí. Uno de los roles que yo tengo dentro de la firma a nivel global soy el socio líder de nuestra práctica de documentación, Global Documentation Service Offering. Con lo cual, la idea mía es apoyar acá a Daniel y a Graciela en los aspectos más generales de la documentación. Para empezar, lo que tenía pensado compartir con ustedes es un poquito el entorno global en el cual estamos nosotros entrando con las normas de documentación y requisitos de documentación. Y yo diría que más que documentación solamente es más de reporte y reporting en general. ¿A dónde estamos entrando? Bueno, primero a un entorno global que hay cada vez mayor complejidad en materia de requisitos. Nosotros tenemos nuevos requisitos. Inglaterra ha introducido nuevos requisitos aplicables a partir de este año. Hay más detalle de información. Hay un incremento significativo en auditorías, que ya lo hemos escuchado en los otros paneles, con cruce de información en tiempo real. Y hay algo que nosotros llamamos el enforcement de las reglas, y que es más que nada una aplicación bien efectiva de la normativa. Por ejemplo, Estados Unidos ha emitido normas claras de qué es lo que tienen que contener los estudios de precios o la documentación. Hay aspectos regulatorios que van más allá de precio de transferencia, que exigen también reporting, y ahora voy a ir en un minuto en ello. Y básicamente todo esto se traduce a lo que nosotros llamamos mayor transparencia. Mayor transparencia en varios aspectos. En el aspecto fiscal, con mayor cantidad de reportes, formularios, diferentes forms, que ahora vamos a ver en el caso nuestro de Brasil en qué consiste, estatutarios, o por ejemplo hay un nuevo requerimiento a partir de este año, principalmente en Europa, es una directiva que se llama CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive, que es específico sobre reporte de sostenibilidad, que eso lo presenta por lo general es una attestation, lo tienen que presentar los auditores, y hay mucha información asociada a precio de transferencia ahí, que incluimos típicamente el Master File y Local File, por ejemplo. El CBC, el Country by Country público, Rumania es uno de los países iniciales, Australia y Europa en ese sentido está bastante activo en eso. Pilar 2, que ya habíamos hablado al hartazgo hoy, el Camon B, y sobre todo, esto es algo que también quiero comentar, hay también iniciativas propias de las compañías. Muchas empresas han tomado una posición a través de lo que nosotros llamamos el Total Tax Contribution. Las compañías exponen o comparten con el público cuál es su posición con respecto a tratamiento fiscal de determinados aspectos, o hasta si tienen APAS o no, y su value chain. Con lo cual, este es el esquema actual en el cual nosotros estamos entrando. Todo esto también ocurre en una etapa en la cual cada vez hay menos recursos y budgets limitados, ¿no? Y esto lo que genera, básicamente, que creo que lo comentó José hoy en su exposición, la documentación continúa siendo bastante crítica en varios aspectos. Él hizo referencia a lo que era la parte de casos de la Corte, que Argentina falló en función del contribuyente, pero diría que a nivel general, con todos estos otros requisitos, la documentación pasa a ser muy clave. Y el rol de la tecnología, que
Les recomiendo, si pueden, en la próxima sesión vayan a la sesión de tecnología, que ahí va a haber varios aspectos asociados a Artificial Intelligence, cómo impacta en la documentación, etc. El último punto, y con esto paso para mis compañeros, todo esto está enfocado en 3 aspectos: consistencia, eficiencia y la identificación de oportunidades. Esa es la idea siempre cuando uno ataca la documentación a nivel global. Les paso la posta a ustedes, Graciela, a continuar con la conversación. Obrigada, Matias. Como foi mencionado, então, o Brasil adotou a documentação em 3 níveis, né? Então, nós temos agora o Master File, que foi chamado de arquivo global, o Local File, que seria o arquivo local, e o CBC, que nós já temos há algum tempo, desde 2016, seria a declaração país a país. Além disso, o Brasil também incorporou dentro da SF o que a gente chama, né, internacionalmente de TP Return, em que a gente tem alguns formulários que você tem que dar informações detalhadas sobre as transações controladas. Então, a gente vai começar com o Master File. Então, vamos falar agora do Master File, né? a.k.a. Arquivo Global. Como o próprio nome diz, ele é um arquivo que vai falar, uma documentação que vai falar de uma maneira geral da estrutura do grupo e sua organização. Ele não vai estar tanto no detalhe das transações das empresas vinculadas, né? Mas o objetivo é explicar para a fiscalização o que o grupo faz, quais são suas principais atividades, cadeia de valor, focado nos produtos que geram maior receita e também em demonstrações financeiras mais consolidadas do grupo, né? O que tem nesse arquivo? O que ele contém? A própria legislação já diz, né? Então, ele tem organograma, operações financeiras, cadeia de valor, descrição dos 5 produtos que geram mais valor para o grupo, né? E o arquivo global, ele estava gerando muita discussão na época da consulta pública, né? Porque quem acompanhou desde o começo lá da MP, aí teve a consulta pública da IN, eles viram que no arquivo global brasileiro, teoricamente, né, ou naquela época, o fisco estava propondo incluir informações detalhadas aqui das empresas, número de identificação de cada empresa, lucro, por entidade constituinte, imposto pago, uma informação que a gente não tinha em nenhum outro lugar do mundo. Ia gerar muito problema para fazer esse tipo de arquivo no Brasil, tá? Felizmente, esse não é o caso mais, né? Na redação final da IN 2161, isso foi retirado. Então, hoje, o arquivo global ele é muito parecido com o que tem descrito nos OECD Guidelines, né? Ele é praticamente idêntico, né? Não obstante, ele tem aqui algumas multas, né, previstas, algumas penalidades por fato de você não entregar. Então, você tem aqui, por intempestividade, né, ou seja, entregar em atraso, 0,2% ao mês ou fração da receita bruta, não atender os requisitos, 3% da receita bruta, e também tem uma multa aqui, bem, vamos dizer assim, que chama a atenção, que é uma multa de 0,2% da receita bruta do grupo global. Ainda não está falando nem da empresa, mas do grupo como um todo, né? No caso aí de informações incorretas, incompletas ou omitidas, né? Por isso que a gente tem que prestar atenção um pouco, né? Apesar de ser um documento que, em tese, ele não deveria ser muito diferente do que já existe, no que o grupo prepara, inclusive ele pode ser entregue em inglês ou espanhol, se for o caso, né? É sempre bom dar uma olhada se está com todas as informações atualizadas para não incorrer esse tipo de multa. Un punto para compensar. Lo que dijo Daniel es muy relevante. La preocupación que había originalmente era de los cambios que exigían específicos al master file. Iba a generar bastante trabajo adicional. El master file es el típico caso que la idea es que sea uno utilizable para todo el mundo. Hay ciertos países, China, India, España, piden algún matiz mínimo, pero en términos generales el 90-95% de la información está ahí. Sí quiero recalcar el tema de la penalidad. Eso es algo que llamó mucho la atención a todos nosotros porque las penalidades son muy altas.
compañías de 100.000 millones de dólares, que existen y muchas, tendrían el 3% de penalidad por no cumplir, es bastante oneroso. Entonces, este es un aspecto que creo que es importante tener en cuenta. Y el último es el tema del lenguaje, que haya esta facilidad de que sea portugués, inglés o español, facilita también más. Acá de vuelta, esto es el concepto que les comentaba antes, ¿no? Estamos nosotros entrando en un contexto en el cual este master file ya está seguramente diseñado a nivel general. Obrigada, Matias. Passando agora para o local file, ele é um documento que vai ser produzido localmente pela empresa aqui no Brasil. E aí é importante se atentar que ele é produzido por cada empresa individualmente. Então, por mais que tenha um grupo aqui no Brasil, cada CNPJ, né, raiz, vai ter que produzir o seu local file e ele deve estar alinhado, né, com o que está sendo descrito ali, com tudo que está sendo contado, a história, né, do master file. Então, a gente sempre fala dessa questão de ter a sinergia, já se prepararem para ter acesso, conversar já com o time do exterior, né, que são os responsáveis, normalmente, pela preparação desse documento, do master file, para já se adaptar, já verificar o que está sendo contado ali de história, se reflete realmente a realidade da empresa brasileira, porque como o Brasil está entrando agora, né, nesse novo cenário, muitas vezes não tem ali, vamos dizer, a descrição ou alguma relação com alguma atividade que o Brasil faz, ou talvez não esteja sendo descrito da forma mais adequada, vamos dizer, sobre a perspectiva brasileira. E aí é importante que tenha esse alinhamento. Então, em termos locais, o local file, né, que foi traduzido como arquivo local, ele deve ser entregue pelos contribuintes, né, todos os contribuintes que tenham transações controladas acima de 15 milhões de reais. E aí, transações controladas, você deve somar todas as transações controladas que foram praticadas. Então, se a gente está falando de um contribuinte que tem exportações de bens, empréstimos, importações de serviço, deve-se somar todas essas transações e verificar se o total chegou nesse limite de 15 milhões de reais. Se não chegou, está dispensado, não precisa apresentar o arquivo local, mas para aqueles contribuintes que tenham transações superiores, né, entre 15 e 500 milhões de reais, tem uma versão que a gente chama de versão simplificada, né, desse arquivo. Então, nessa versão, você tem que colocar qual que é a transação controlada, os métodos, justificar por que aquele método foi adotado, foi tido como mais apropriado para aquela transação, quais os valores envolvidos, se foram feitos ou não ajustes, né? E aí ajustes não só de comparabilidade, mas também os ajustes que a gente chama, né, de espontâneo e compensatório. Então, ele é uma versão mais simples e abrangente. Não tem ali um script, né, que a gente fala que tem com relação à versão completa. Então, aqueles contribuintes que tiveram transações acima de 500 milhões de reais, então a gente tem ali na legislação artigos dispondo qual seria basicamente a estrutura, né, que esse documento deveria ter. Então, por exemplo, deve-se falar sobre a estrutura do grupo, sobre a estrutura funcional, né, da empresa, como que ela está organizada internamente, quais são os cargos de gestão, qual que é a linha de reporte internamente dessas pessoas, né, e os cargos deles, né, respectivamente. Deve-se falar sobre o mercado, né, da empresa, onde ela está inserida, as estratégias de negócio também devem ser descritas, e aí também trazer as informações com relação às transações controladas que foram feitas. E aí um aspecto importante que eu trago é que ele traz ali alguns pontos já direcionados, né? Então, ele fala, olha, se você teve operações, por exemplo, com intangíveis ou reestruturação de negócios, você deve trazer essas informações aqui, né? Então, ele já direciona quais são os tipos de informações que você tem que fornecer. E é importante, nesse contexto, com relação a principalmente intangíveis, né, ou reestruturação de negócios, que se menciona aqui, por mais que você não tenha feito a adoção antecipada da regra para 2023, no seu local file de 2024, você deve falar sobre essas operações que ocorreram desde 2022.
Então, se você teve a venda do intangível, por exemplo, em 2022, para uma parte relacionada no exterior, tem que avaliar, porque é um aspecto que deveria, né, inicialmente, vou falar, tem que ser avaliado, mas deveria ser pontuado ali dentro do arquivo local, né? Então, é importante se atentar e seguir essa estrutura, né, que vem dentro aí da norma. Algo importante também a se comentar é a questão de, por exemplo, ter que trazer cópias de documentos, né? Então, ele fala que, nesses casos, você deve também trazer as cópias dos contratos, das transações que você está descrevendo. Ele menciona também cópia de APAs. Então, por mais que o Brasil... né, o APA é um acordo avançado, né, de preços, que normalmente é feito entre a entidade, né, uma entidade, e a autoridade fiscal em determinado país. Então, eles alinham previamente qual seria ali a metodologia a ser aplicada. Então, o que a legislação fala? Por mais que o Brasil não seja parte, se esse documento diz respeito a uma operação, a uma transação que é praticada com o Brasil, você deveria anexar a cópia desse documento também aqui junto do seu local file, né? Então, são alguns detalhes e algumas informações que a entidade aqui no Brasil hoje ela não tem acesso, né? Então, é importante repassar esse rol de informações que tem na instrução normativa com antecedência, para já ir negociando e solicitando, né, para a matriz essas informações. Sabemos que é difícil, né, mas aqui tem uma barganha aqui falando das penalidades, né? Então, olha, aqui a gente tem altas penalidades que variam aí em função da receita bruta, né, da empresa. Então, já ir negociando uma forma de receber essas informações para vocês se prepararem com antecedência e ter esse documento da forma mais completa. E algo que é muito importante é que esse documento ele deve ser preparado em português, né? Então, o master file é aceito em outros idiomas, mas o local file não. Ele é exclusivamente em português. Então, a gente tem visto aí alguns casos, o pessoal trabalhando na versão em inglês, mas é necessário depois fazer a tradução, e a tradução adequada, né? A gente trazendo para o contexto aqui da realidade do Brasil e colocar essa versão em português. E foi mencionado em um dos painéis sobre a obrigatoriedade de entrega, né? O Brasil ele colocou a determinação de que esses relatórios eles devem ser entregues anualmente, né? Então, todo ano a empresa deve se preparar e fazer a entrega. Em alguns países a gente sabe, acho que o Matias vai dar mais detalhes, que não é necessário entregar, mas aqui no Brasil você tem essa obrigação de apresentar para o fisco anualmente. E o prazo sempre, né, 3 meses, né, o prazo, vamos dizer, padrão será 3 meses depois da ECF, mas para esses 2 primeiros anos, né, ou seja, 23, para quem fez a adoção antecipada, e 24, essa obrigação seria até o final do ano calendário seguinte. Só complementando um pouco, Grazi, o local file. Ele é nesse documento onde você vai fundamentalmente colocar por tipo de transação qual que é a metodologia de transfer pricing que está sendo selecionada, né? Como a gente sabe, né, já viu, uma das principais mudanças agora é que o método ele não é aleatório, ou seja, o contribuinte não pode escolher qualquer método, ele tem que escolher o método mais apropriado. Então, o que se deve fazer é justificar o porquê foi o método escolhido e por que não foi escolhido os outros, tá? É justamente também no arquivo local que, uma vez selecionado o método mais apropriado, é que você vai fazer os testes. Então, por exemplo, se o método foi o MLT, que é o TNMM, quais foram os ajustes de comparabilidade, quais foram os anos de comparação, quais foram as bases de dados utilizadas, qual foi a estratégia de busca utilizada, qual que foi o resultado, por que se descartou esse ou aquele comparável, tudo isso é no local file. Por isso que quando a gente pega um local file, para quem já teve a oportunidade de ver, ele é um documento aí que costuma ter entre 150, 200, dependendo da companhia, até 300 páginas, né? Então, é um documento realmente muito complicado, principalmente no primeiro ano de ser desenvolvido, tá? E, por fim, como a Grazi mencionou, para as empresas que estão ali tem empresa que está no paraíso, né, abaixo de 15 milhões, no purgatório entre 15 e 500 milhões e no inferno acima de 500 milhões de transações intercompany. Para essas empresas, a documentação brasileira é, sim, infelizmente, mais detalhada que o próprio OECD Guideline diz.
Não é que são informações descabidas ou coisas que o Brasil está inventando, mas que normalmente não são pedidas em outros países. Então, a gente tem que ter cuidado na hora de adaptar uma documentação local para ver se realmente ele cumpre todos os requisitos. Só um complemento antes, que eu esqueci de mencionar. É importante, porque nesse último tópico, né, da versão mais completa, né, para as transações acima de 500 milhões, tem um requerimento dentro da instrução normativa que fala, caso esse estudo seja preparado por um terceiro, deve ser apresentada uma declaração de responsabilidade desse terceiro com relação às técnicas empregadas nesse estudo, né? Então, é algo que también debe ser destacado. Ahora voy a tocar ese tema un minutito. Son dos, tres cosas. Uno, el tema de la materialidad creo que es un tema muy importante porque limita un poco la complejidad o la carga al contribuyente con respecto a transacciones que no son tan materiales. Hay varias compañías que no tienen necesariamente transacciones significativas con sus partes vinculadas, con lo cual esto trata de capturar eso. Hay varios países que tienen esa filtro o esa materialidad. El punto también que quería mencionar es cada grupo tiene una perspectiva muy distinta de cómo atacar o cómo preparar su local file o su documentación local, ¿no? La pregunta es, ¿queremos tener una documentación muy robusta para estar preparados para una potencial auditoría, como el ejemplo que dio antes José? O que esto también es verdad, y muchos capaz que ustedes cuando hablan con casas matrices y demás quieren tener lo mínimo indispensable, ¿no? Porque es muy parecido el local file a lo que está en los otros países, yo ya tengo reportes en 50 países, es bastante parecido, ahora tiene que ser nada más que en portugués, bla, 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 bla. Así que creo que muchos de ustedes deben estar pasando por estas conversaciones. Creo que acá es muy importante varios temas. Primero, que nosotros venimos de 25 años de una metodología muy distinta, y que por naturaleza va a haber algunos cambios. Entonces, este es el primer año que nosotros vamos a explicar formalmente cómo operamos localmente. Sacamos el master file ya existe, ya existía, ¿cómo vamos a operar? Y eso es muy importante, que un comentario que había dicho Horacio hoy a la mañana es nosotros estar en el asiento conductor de el manejo de la data por un lado y de la historia. Telling your own story. Uno que pueda contar su historia, no que me la cuente el fisco con la poca información que va a tener. Esto creo que es algo importante. De vuelta, cada grupo tiene su postura, pero eso es algo que quería mencionar. Y bueno, eso era más que nada. ¿Era alguna pregunta más que no? ¿Tenías o no? No. Ok, perfecto. Bom, passando para a próxima obrigação, a gente colocou aqui, antes do CBC, o TP Return, né, que seria a declaração que assim é chamada em outros países, e aqui foi incorporada dentro da ECF nos blocos 360 a 375, desculpe, são os novos blocos da ECF. Para esse primeiro ano de 2023, para aqueles que fizeram a adoção antecipada, vai responder que sim, adotaram a nova regra, e aí esses blocos serão abertos. Aqueles que não fizeram a adoção antecipada vão colocar que não adotaram e vai continuar com aqueles formulários, né, do X291 a 330, que nós já temos historicamente. Aqui, você dá os dados das transações controladas. Então, você vai trazer os detalhes sobre qual que foi o valor, qual que é o tipo da transação, qual que foi o método adotado, se teve ou não ajuste. Então, ele traz, a gente vai colocar aqui alguns prints, né, dessa obrigação, mas você tem que colocar toda essa informação detalhada. E aí eu chamo a atenção para a questão do aspecto temporal, né? As obrigações Master File, Local File, elas são entregues, aí, como a gente mencionou, para os primeiros anos, no final do ano calendário seguinte, né? Ou 3 meses após a SF. Mas essa obrigação está dentro da SF, então o prazo, por enquanto, seria julho do ano seguinte. Então, a empresa já tem que estar apta e já tem que ter o cálculo, saber qual é o método, ter toda a análise, saber se teve ajuste ou não, já para a SF. Né? Então, esse é um aspecto importante. Então, a história vai ser contada nos relatórios, né, depois da SF, mas toda a documentação base vai nesse primeiro reporte.
Então, dentro, né, da ECF, em português, e deve ser feita anualmente. E aí, um aspecto importante é que todos os contribuintes que tiveram transações controladas devem preencher a ECF. Então, a gente não tem mais aquela dispensa de transações até 15 milhões. Na lei, tem ali uma previsão, né, para que a Receita Federal coloque medidas de simplificação. Por enquanto, ainda não temos, e é esperado que isso venha endereçado futuramente. Mas o que temos, por enquanto, é que se uma empresa do grupo que normalmente não faz transações controladas, eventualmente fizer uma operação de R$1.000, vai ter que preencher CF e fazer a análise. Então, atente-se, porque para preencher CF, você precisa fazer a análise. Un par de comentarios adicionales. Lo de este requisito adicional de reporte, uno más, es bastante consistente en toda la región. Desafortunadamente, el primer país que le introduzco esto fue Argentina en 1999 y después el resto de los países han copiado. La particularidad que tiene Brasil es que, o la particularidad que tienen los otros países, si queremos hablar de otra manera, es que los otros países hacen una declaración informativa separada en términos generales y hasta a veces en otra fecha distinta, mientras que aquí esto es bastante similar a en Estados Unidos, que es como un anexo adicional dentro del tax return. Un tema que parece muy básico, pero en mi experiencia ha pasado lamentablemente muchas más veces de lo que uno piensa, es la importancia de consistencia. Lo que yo reporto en este formulario que sea consistente con lo que me dice el local file, por ejemplo. Aunque me parezca mentira, muchas veces no coincide y genera ya sea o penalidades o inconsistencias o preguntas innecesarias al fisco. Ese sería un comentario, sobre todo cuando lo hacen distintas personas, ya sea este formulario o el reporte, o no está la misma gente coordinada. Ese es, creo yo, un punto importante a considerar. E aqui as multas aplicáveis são as mesmas multas da ECF. Aqui nós trouxemos um demonstrativo aqui de uma tela, né, que a gente entrou para fazer a simulação de um preenchimento. Então, a gente destaca aqui, quando a gente fala transações, como que o fisco está abrindo essas transações? Ele está falando, transações são exportações de bens, importações de bens, importação e exportação de serviços, operações financeiras. Então, você tem que selecionar qual que é a transação. Mas, antes disso, você tem que informar ali qual que é a entidade com a qual você fez essa transação. Então, a informação é bem detalhada. Você começa colocando quem que é a contraparte, né, que a gente chama. Depois, qual que é o tipo de operação. E, na sequência, por exemplo, se você escolher que é uma exportação de bens, ele vai pedir para você preencher qual que é o NCM, né? E aí a gente já vai compartilhar com vocês aí que possivelmente vamos ter uma retificação do programa, porque fazendo os testes, né, ele, por exemplo, não deixa que você preencha mais de um tipo de NCM para a mesma parte, para a mesma contraparte. Então, por exemplo, se a gente tem uma empresa aqui brasileira que é essencialmente exportadora, commodities, por exemplo, e exporta soja, milho, são NCMs diferentes. Hoje, no programa, ela não consegue informar. Ou ela informa um, ou ela informa outro para a mesma empresa. Ela não consegue informar mais de um. E outro erro que a gente identificou é que, quando você coloca, por exemplo, bens, hoje o programa está pedindo para você preencher ali o tipo de serviço, direito ou intangível. E, na verdade, esse campo deveria ser bloqueado. Ele só deveria ser aberto caso você colocasse ali que foi uma operação com serviços ou intangíveis. Então, o que a gente está vendo é que, possivelmente, aí teremos aí uma nova versão do programa corrigindo esses erros, né, e propiciando que vocês coloquem a informação detalhada e da forma correta. Ainda seguindo, a gente tem ali as informações, né, que devem ser contempladas para essa transação com relação ao método que foi adotado, se você tem ou não ajuste e o tipo de ajuste, se é um ajuste espontâneo, né, que é aquele ajuste exclusivamente na ICF, que você está fazendo no momento da apuração do imposto de renda, ou se é um ajuste compensatório, né? E aí o Daniel depois vai dar mais detalhes sobre a questão do ajuste compensatório. E você indica também o método. A partir do momento que você indica o método, ele abre uma tela específica para cada um dos métodos para você colocar informações adicionais. Vou dar um exemplo do ajuste compensatório na ICF, né? Antes de começar, só refrescando a memória,
temos 3 tipos de ajuste. Nós temos o ajuste compensatório, que é aquele ajuste que você faz até o final do ano, para refletir contabilmente o ajuste de transfer pricing, muito embora ele possa ser feito até a data da ECF, né? Mas você tem que refletir contabilmente no ano da transação. Então, você também tem um ajuste espontâneo, que é o ajuste onde o contribuinte faz só para fins de imposto de renda, né? Ou seja, você dá só o efeito fiscal no ajuste de transfer pricing. E, por fim, o ajuste primário, que é o ajuste que o fisco faz numa fiscalização. O ajuste compensatório ele pode ser tanto para aumentar como para reduzir a base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social. Isso foi uma ótima novidade, né? Porque na redação da lei ele delegou isso para o fisco regulamentar, mas a princípio ele seria aí só também para aumentar a base de cálculo no Brasil. Então isso é bom, essa flexibilidade nas melhores práticas aí internacionais. Então aqui o detalhe do ajuste compensatório, como não deveria deixar de ser, ele tem que ser explicado tanto na SCF como depois também no local file, né? E é importante eles serem, obviamente, super consistentes. O detalhe aqui do ajuste compensatório é que você tem que fazer uma abertura aqui por conta contábil, né? E essa conta contábil ela vem da própria ECD, da declaração contábil, que tem que ser enviada até maio, né? Então aqui já tem uma certa, vamos dizer assim, pegadinha aqui, porque por um lado você tem até o período da ECF para fazer esse ajuste, né? Se você for conseguir, a ECD você tem que entregar em maio. Então, para fins práticos, você tem que estar com esse ajuste contabilizado, né, até a ECD, e para você poder fazer o preenchimento. Um outro detalhe aqui, que não nos passou desapercebido, é que você teria que abrir essa ficha, ela é subordinada, né, esse registro é subordinado aos outros. Então, se você tem vários produtos, você teria que abrir o ajuste compensatório por produto. Quando a gente está falando no método MLT, né, que é por transação, por exemplo, distribuição, manufatura, geralmente a gente não tem esse tipo de ajuste a nível de produto, né? A gente faz um ajuste geral para a transação. Então, existe aqui uma dúvida como deve ser isso proporcionalizado por produto ou não, ou se a Receita vai corrigir isso, e acho que tem até um campo para você dizer se a transação foi agrupada, e nesses casos você vai poder declarar um ajuste aí agrupado por transação. Ese es un tema muy importante porque en el resto de la región hay, como les dije antes, los formularios son algunos parecidos, algunos piden más información, otros menos información, información de los comparables o no, etcétera. Pero lo que hemos observado es que en el transcurso de los años las autoridades fiscales fueron modificando y retocando los formularios. Por ejemplo, este es un punto que capaz que el día de mañana podrán haber algún tipo de cambio teniendo en cuenta el ejemplo que le decía Daniel, ¿no? Aqui, outro exemplo aqui, a legislação brasileira ela permite aí e prevê vários ajustes de comparabilidade para vários métodos, né? Então, tem os ajustes de consistência contábil, os ajustes de capital e o famoso ajuste risco-país, né, que a gente já comentou antes, né? E o curioso aqui é que, no caso da ECF, o único ajuste, vamos dizer assim, né, o ajuste não o ajuste de transfer price, mas o ajuste aos seus comparáveis, que ele realmente pede, ele pergunta se a empresa fez o ajuste de risco-país ou não, né? Que ele vai ser aplicado aqui no caso de uso de comparáveis não domésticos, e apesar dele não ser obrigatório, na própria redação da IN, isso demonstra um forte indicativo que o fisco vai querer saber se esse ajuste foi aplicado ou não, né? E se foi usado comparáveis não domésticos ou não, porque isso também é uma informação que é perguntada na ECF, ou seja, se você fez benchmarks comparáveis, ele é doméstico ou não, ele é interno ou externo, doméstico ou não doméstico, a não doméstico fez o ajuste risco-país, sim ou não? Então fica aí o ponto, né? Que o fisco vai provavelmente dar um foco de atenção muito grande nessa questão dos comparáveis. Y ahí solamente reforzar lo que se comentaron en las anteriores conversaciones, ¿no? Riesgo país está puesto como uno de los ajustes de comparabilidad, pero bueno,
venimos con temas de riesgo país desde hace 25 años en diferentes metodologías, diferentes formas, y los fiscos de los diferentes países finalmente no han necesariamente lo han aplicado de manera consistente. Con lo cual, aquí el único mensaje es reforzar lo que se comentó antes de solamente cuando mejore la comparabilidad y no hacerlo de una manera directa, ¿no? Passando agora para o CBC, que na verdade é o bloco W, né, a declaração país a país, não é uma novidade, ele está aqui, foi inserido desde 2016, pois ele é um minimum standards, né, que a gente fala da OCDE, e o Brasil adotou desde 2016. É um formulário no qual você abre detalhadamente, né, por jurisdição, qual é o lucro de cada jurisdição, com a quantidade de empregados, qual é o imposto pago. Então, ele já está aí há algum tempo, né, esse formulário. Uma curiosidade que eu tenho, Matias, no final, para que é usada essa informação, né, na prática? Sí, todo el mundo pensaba cuando esto salió que todas las autoridades fiscales iban a analizarlo, a utilizarlo. Honestamente, lo hemos visto en muy pocas oportunidades. Yo puntualmente lo he visto en un caso de una negociación de APA con Colombia, por ejemplo, que el fisco preguntó, la compañía esta tenía una determinada postura de un modelo, entonces pidió estos otros países, teniendo en cuenta el CBC, el country by country, no eran acorde con los resultados, que lo explicáramos. Pero desde el punto de vista práctico, no hemos visto gran cantidad de autoridades fiscales o pidiéndolo o actuando en consecuencia. Sí, el único punto adicional es lo que comentaba hoy Doug con el Pilar 2, la importancia de que sea qualified para poder aplicar el Safe Harbor, ¿no? Eso sí estamos viendo que este último año hay mayor hincapié en asegurarse que el CBCR es acorde a la norma. Ok, obrigada. E só complementando aqui, com relação ao CBCR, a gente teve a atualização das penalidades, né? Antes ele tinha a penalidade própria instituída na instrução 1681 de 2016 e com a nova regra, né, com a IN 2161, teve atualização das penalidades para ficar alinhada com a dos outros documentos. E aí, concluindo, né, esse painel, a gente falou bastante, né, da questão das penalidades. Então, de forma geral, as penalidades de preços de transferência, elas variam entre 20 mil e 5 milhões de reais. E é importante aqui também destacar que a gente tem penalidade de 5%, né, do valor da transação correspondente, caso não seja dada a informação da forma devida, vamos dizer assim, né, durante um procedimento fiscal, ou não entregar a informação, ou não entregar, né, ou realizar alguma conduta que implique o embaraço, né, a fiscalização, a penalidade é de 5% do valor da transação. E também é importante destacar que, além dessas penalidades que a gente falou com relação à documentação em si, a gente tem aqui uma outra, vou chamar penalidade, né, que a autoridade fiscal ela pode desconsiderar o estudo que foi feito pelo contribuinte, né, e ela mesma determinar qual seria ali a alocação devida, né, ela faz o delineamento da transação e ela determina qual seria a alocação de lucro devida aqui para a entidade brasileira. Daniel. E só para finalizar aqui também, a gente falou muito de penalidade, né? Mas a legislação trouxe uma boa novidade também, que é a possível isenção de penalidades se o contribuinte demonstrar que fez uma boa documentação de preços de transferência. E o que seria isso, né? Ou seja, se ele foi cooperativo com a fiscalização, se ele teve um esforço razoável para cumprir os dispositivos da IN, né? E se ele apresentou critérios coerentes e razoavelmente justificáveis, né, para aplicar as metodologias e análises econômicas do estudo, né? E a vantagem disso é, como a gente viu, toda essa incerteza, né, e toda essa subjetividade que a nova legislação de transfer pricing traz, você fazer uma documentação robusta o suficiente pode te, de repente, garantir uma isenção de multa, e caso o fiscal não concorde, né, com a sua documentação, e aí o contribuinte teria, então, a prerrogativa de fazer a retificação, né, da ICF e das obrigações acessórias e fazer o recolhimento do imposto
sem multa, né? Sem ter que se recorrer ao judiciário, que para mim é uma novidade muito positiva. Certo, algum comentário? Então, tá bom. Pessoal, muito obrigada. Espero que tenham gostado desse painel. Se tiverem dúvidas, depois estamos à disposição. E nós convidamos vocês a irem para a próxima breakout, de acordo com o tema escolhido. E aqui vai ser a sessão de operações de transações financeiras. Obrigada.